assim, o que a tecnologia, Augusto, ela pode ser utilizada para poder melhorar esse controle, né? Que a gente já falou muito aqui, sabe? Já. Ela será utilizada e muito. Já está sendo, né? Já está sendo utilizada. Inclusive, uma das primeiras medidas que a gente vai ter, que o Dr. Klaus até colocou, contra o devedor contumaz, que é o monitoramento contínuo. Como é que a gente faz isso? Através da tecnologia, né? Hoje nós temos os documentos fiscais eletrônicos, né? Todos em nossa base. Nós temos as escriturações fiscais digitais, né? De todos os contribuintes na nossa base. Temos informações do Simples Nacional, meios de pagamento, cadastro, arrecadação. Então a gente tem tudo hoje nas mãos dos auditores fiscais para que cruzamentos sejam feitos em tempo real, inclusive, né? Vou dar até um exemplo aqui. Um contribuinte acabou de emitir uma NFCE. E a NFCE hoje é o nosso documento fiscal com maior volume, né? Assim, são aquela compra que você faz ali como consumidor final, né? 2 minutos depois, essa nota fiscal está na nossa base. Então, através dessas ferramentas de BI e com a capacidade que hoje os auditores fiscais da Receita Estadual do Espírito Santo têm, a gente monitora e quase em tempo real, não vou falar aqui em tempo real porque não fica alguém ali toda hora até fora do expediente, mas quase em tempo real as operações desse contribuinte. Então, vai ser muito importante a gente utilizá-las, essas ferramentas, né, para monitorar os devedores contumazes. Além disso, eu dei aquele exemplo do devedor contumaz que faz milhares de operações com milhares de contribuintes, né? E nos remédios que pode ser colocado vai ser a glosa do crédito caso não haja o pagamento do imposto operação por operação. Para quem adquiriu essas mercadorias. Como a gente fiscaliza 1.000 contribuintes? Né? Através das ferramentas de BI, né? De Business Intelligence. Não, desculpa, Dibai, mas então, o Dr. Klaus comentou, né? Da demora, né? De construir o crédito, né? Como a gente falou, né? Melhorou muito por isso, por né? isso por mesmo. mesmo. Porque hoje a gente consegue, assim, era inimaginável. É mais cirúrgico, É mais cirúrgico. Porque às vezes, só para porque a gente é auditor também, a gente fica empolgado com o assunto, né? Exatamente. Porque assim, antigamente você precisava ir no estabelecimento, fazer diligência em loco. Nada disso. Hoje, para você abrir um plano de auditoria, esse cruzamento de informações que é o BI que você está falando, né? Ele já dá o sinal vermelho, amarelo e verde. Exatamente, né? As malhas já estão criadas, né? Então, assim, a gente mudou o conceito de auditoria que a gente tinha lá do sujeito passivo, ou seja, a gente tinha um indício que o sujeito passivo, ele estava com alguma coisa irregular ali, né? Então, a gente abriu um plano de auditoria vertical, olhava os livros, enfim. A gente demandava muito esforço e muito tempo para fiscalizar aquele contribuinte. Hoje a gente mudou, a gente saiu do sujeito passivo para a irregularidade, que a gente chama isso de rede de pesca. A gente faz uma malha em cima da irregularidade, joga a rede, ou seja, roda essa malha fiscal e quem caiu, peixe que caiu nessa rede, provavelmente ele cometeu aquela irregularidade. Claro que tem o olhar do auditor fiscal do outro lado também. Tipo a malha fina da Receita Federal, Tipo a malha fina da Receita Federal. Mesma coisa. Exatamente. A gente aqui na Receita Estadual, a gente avançou muito nos últimos anos, então a gente sai hoje com um plano de auditoria, né, com uma fiscalização propriamente dita. Quase, a gente chama de míssil teleguiado, porque o auditor ele já sabe o que o contribuinte cometeu. Então ele intima o contribuinte, claro que tem ali uma conversa. Às vezes tem algum erro isso também é possível, né? E a gente, identificando o erro, a gente corrige a malha, a gente corrige as nossas bases. Mas enfim, depois de dado esse período, o crédito é constituído através do lançamento, né? E com o case do sucesso que a gente tem nas turmas de julgamento, né? Rapidamente ele é julgado ali em primeira instância, corre para a segunda instância. Então, ou seja, um crédito hoje constituído por um auditor fiscal, caso ele não seja impugnado, ou se ele foi impugnado, mas não prosperou a impugnação do contribuinte, nem no recurso propriamente ao CEF, logo ele já vira uma dívida com... É rápido, hoje é rápido. Hoje é bem rápido. Pode ser que tenha gente assistindo a gente, né? Pessoa física que eu falo, seu João, Dona Maria, pode estar até preocupado com essa nossa conversa, né? Exatamente. Eu não sei se já perguntaram isso a vocês. Conversando aqui eu pensei, será que a pessoa física pode ser cobrada comprando de um produto de uma empresa que é devedor contumaz? A pessoa física sem inscrição estadual, sem CNPJ, no caso no MEI, no caso, ela não pode ser cobrada, né? Ela é uma pessoa física. Estamos falando então de CNPJ para CNPJ, exatamente, para deixar bem claro. Aí, basicamente. E de grande volume. Grande volume. E aqui, Leandro, eu quero só repetir, porque eu acho que isso aqui a gente tem que deixar bem assim...
deixar ser até exaustivo nesse tema aqui. Quais são as 4 medidas que a lei impôs, né, que pode impor a um devedor contumaz? Porque eu acho que aqui, ó, não estou com ponto eletrônico, gente, mas eu acho que eu falei uma aqui e me confundi. O primeiro é o monitoramento. Provavelmente todos os devedores contumazes terá esse tipo de ação contra eles. O segundo é a questão da operação por operação, então ele perde agilidade comercial. Né? Ele perde aquele recolhimento por competência, isso impacta inclusive no fluxo de caixa dele e leva também ao contribuinte que faz negócios com ele a impossibilidade do crédito caso não haja o pagamento. Uhum. O terceiro é para aquele contribuinte contumaz, devedor contumaz, que está no início da cadeia, que é o diferimento. A gente tira dele a sujeição passiva e leva para outra etapa da cadeia. E por fim, aquele contribuinte que está no final da cadeia, que eu dei o exemplo lá do varejista, né, no supermercadista. Nesse caso, acontece o Instituto da Antecipação Parcial. Então, quem está atrás dele precisa recolher um pedaço do imposto. Então, tem uma ferramenta, tem um remédio para cada situação.